Vocês estão felizes com Jesus? Pode tomar os seus assentos em nome de Jesus. Localiza o texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no seu capítulo de número 7. Nós iremos ler a partir do verso de número 36. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero externar a Deus a minha gratidão por mais uma vez me permitir estar em sua presença e tendo o privilégio da oportunidade de poder ministrar a sua santa palavra. Segundo, eu quero atribuir louvores também, alguns nomes que eu vou citar aqui: líder geral dos jovens, pastor Beto, isso mesmo, pastor Beto, Deus em Cristo nos abençoe poderosamente. Líder de jovens Mateus, prazer conhecê-lo, Deus em Cristo vos abençoe. A vice-líder que entrou em contato comigo, vice-líder de jovens, e me fez convite a Stephanie. Cadê a Stephanie? Deus abençoe a sua vida poderosamente. E o pastor presidente da igreja, Isaías, isso mesmo? Isaías, cadê o pastor? Deus em Cristo vos abençoe poderosamente em nome de Jesus. Segundo, o terceiro também, eu quero atribuir louvores a minha esposa, a moça mais linda dessa igreja, não só dessa igreja, mas de todo o universo que me acompanha. Deus abençoe sua vida poderosamente, sempre é uma alegria adorar a Deus no seu lado. Você que encontrou o texto, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. E um dos fariseus desejava que ele comesse com ele. E ele, entrando na casa dos fariseus, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, que era uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com unguento, e ficando atrás de seus pés chorando, começou a derramar lágrimas sobre os seus pés, e enxugava-nos com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-os com unguento. Ora, quando o fariseu que o havia convidado viu isto, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e que tipo de mulher está e que o toca, pois é uma pecadora. Irmão, você no teclado pode fazer Eu Navegarei, tá bom? Você me ajuda? Amém. Deus abençoe. Queridos, redobre a sua atenção aqui por gentileza. O texto que nós fizemos menção vai tratar acerca de uma mulher, ao qual o texto dá ênfase em não nos revelar o nome dela, mas o texto dá ênfase para um apelido que foi atribuído sobre essa mulher pelos muitos pecados que ela carregava. O texto vai dar ênfase para uma mulher que todos conheciam ela como uma mulher pecadora. Só que, se fosse para falar a respeito dessa mulher, se fosse para comentar a respeito da família dessa mulher, todos iriam dizer: eu conheço a família daquela mulher, a mulher pecadora. Se fosse para falar a respeito dela, todos iriam conhecer ela por este apelido que foi atribuído a ela, por esses muitos pecados que ela carregava. Porém, nesse texto que nós fizemos menção, me chama muita atenção que essa mulher ela vai tomar uma atitude diante de Jesus, que essa atitude que ela toma diante de Jesus vai mudar a vida dela, vai mudar a história dela, vai mudar totalmente o cenário que essa mulher ela está vivendo. Lucas capítulo de número 7, Jesus ele entra em Cafarnaum. Jesus entra em Cafarnaum com apenas uma missão, e a missão é curar o servo do centurião com apenas uma palavra. Jesus não precisou ir até lá. Jesus liberou apenas uma palavra
multidão que acompanhava Jesus. Essa multidão que estava acompanhando Jesus viu Jesus curando o cego do centurião, liberando apenas uma palavra. Jesus ele sai de Cafarnaum. Quando Jesus ele sai de Cafarnaum, Jesus está indo a uma cidade chamada Naim. Só que Jesus ele não entra dentro dessa cidade. O texto diz que Jesus chega somente até a porta da cidade de Naim. Jesus ele está para entrar na cidade de Naim, e saindo da cidade de Naim há uma mulher, acompanhada também de uma multidão. E essa multidão estava carregando um caixão, e dentro do caixão era o filho desta mulher. Jesus vai ver esse cenário, e nesse episódio aqui Jesus vai parar. Jesus para aquele tempo, Jesus para aquele cenário. E quando Jesus ele para, o texto diz que Jesus toca no esquife. Jesus fala para a mulher: não chore, e toca no esquife. Quando Jesus toca no esquife, Jesus ressuscita o filho daquela mulher. A multidão que está acompanhando aquela mulher viu esse episódio, e a multidão que também vem acompanhando Jesus saindo de Cafarnaum também vê esse episódio. E nesse cenário aqui, Jesus começa a viver o ápice do seu ministério. Por que Jesus começa a viver o ápice do seu ministério? Porque esse milagre, especificamente, quando Jesus ressuscita o filho daquela mulher, Jesus começa a ficar famoso nesse cenário. Prova para mim é que Jesus fica famoso nesse cenário. Lucas capítulo de número 7, verso de número 16 e verso de número 17. Verso de número 16 diz assim: e a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E agora a prova de que Jesus estava famoso. E este rumor se espalhou sobre ele por toda a Judéia e por toda a região ao redor. A multidão que estava acompanhando a mulher e a multidão que estava acompanhando Jesus e viu Jesus ressuscitando, eles começaram a propagar os feitos de Jesus. Eles começaram a anunciar o milagre que Jesus ele tinha feito. Eles começaram a anunciar não só o nome de Jesus, mas começaram a anunciar que Jesus tinha ressuscitado o filho daquela mulher na porta da cidade de Naim. Jesus está famoso. Jesus não só está famoso na Judéia, mas Jesus está famoso por toda a região ao redor. E aqui é o ápice do ministério de Jesus, ápice de fama, porque eles começaram a espalhar o que Jesus tinha feito. E eu preciso dizer algo aqui, que quando uma pessoa fica famosa, a fama ela atribui dois lados para nós, um lado muito bom e um lado muito ruim. O lado muito bom é que ela traz pessoas para perto de nós que você não podia conhecer, mas por ter espalhado, por você ter ficado famoso ou famosa, você acaba conhecendo essas pessoas, e se não tivesse divulgado, não teria conhecido. E muitas das vezes, algumas dessas pessoas se aproximam de você, não pelo que você tem para oferecer, mas pelo que você é. E isso é um lado muito bom. Porém, um lado muito ruim é que a fama permite nós conhecermos pessoas que se aproximam de nós, não pelo que nós somos, mas pelo que nós temos para oferecer. Porque nesse episódio aqui, é isso que Jesus ele está vivendo. Tem pessoas que estão se aproximando de Jesus pelo que ele é, mas também tem pessoas que estão se aproximando de Jesus pelo que ele tem para oferecer. Aí Lucas capítulo de número 7, verso de número 36, o texto que nós fizemos menção, o texto diz que um fariseu por nome chamado Simão vai convidar Jesus para estar dentro de sua casa. Ele convida Jesus, e o convite que ele lança para Jesus é: entra para dentro da minha casa que nós vamos participar de um jantar, que nós vamos participar de uma refeição. Quem está convidando Jesus não é uma pessoa qualquer.
qualquer. Quem está convidando Jesus é um fariseu. O fariseu é um grupo de pessoas que eles eram conhecedores da lei, conhecedores dessa escritura, porém eles eram muito religiosos. Eles conheciam na teoria, mas não viviam na prática. Tinha conhecimento demais, mas não praticavam o que eles conheciam. E esses fariseus eram os maiores perseguidores do ministério de Jesus. E quem é que está convidando Jesus para estar dentro de sua casa? Um fariseu, por nome chamado Simão. E Simão fazia parte do grupo de fariseus que perseguiam o ministério de Jesus. Isso aqui mexe com a minha cabeça, porque quando Simão ele lança o convite para Jesus estar dentro de sua casa, Jesus em uma maior facilidade aceita o convite de Simão. Jesus não teve dificuldade em aceitar o convite de quem persegue seu ministério. Jesus não teve dificuldade em aceitar o convite de quem não gosta dele. Isso aqui mexe com a minha cabeça, porque Jesus é incrível. E com Jesus não tem frescura. E são dois pontos porque Jesus aceitou o convite de Simão. O primeiro ponto, Jesus não tem problemas emocionais. Eu vou repetir isso aqui: Jesus aceita o convite de Simão porque ele não tem problemas emocionais. E o segundo ponto por Jesus ter aceitado o convite de Simão é que Jesus não tem problemas com relacionamento. Jesus é aquele tipo de pessoa que se relaciona independente de qual tipo de pessoa seja. Jesus é aquele que não tem dificuldade em se relacionar. A prova disso, um dos 12 apóstolos que Jesus chama para andar do seu lado, para se tornar seu discípulo, é Pedro. Jesus sabia que Jesus, sendo Deus onisciente, Jesus sabia que lá na frente Pedro iria negar 3 vezes. E mesmo assim Jesus chamou para se tornar seu apóstolo. Outra prova que Jesus não tem problemas com relacionamento, eu vou mais fundo ainda, é Jesus chamando Judas para se tornar seu discípulo. E Jesus sabendo que no final Judas iria o trair, iria trocar por moedas de prata. Jesus não tem problemas com relacionamento. Me permita lhe dizer aqui no início da mensagem: independente de qual tipo de pessoa você seja, independente dos pecados que você tem cometido, hoje é a noite que Ele quer se relacionar com você. Aleluia! Hoje é a noite que Ele quer ter um relacionamento com você. Jesus aceita o convite de Simão. E quando Jesus aceita o convite de Simão, Jesus ele vai entrar dentro da casa de Simão. E neste momento aqui, quando Simão lança o convite para Jesus, e Jesus está entrando dentro da casa de Simão, era para acontecer um ato litúrgico, conforme a tradição daquela época, que eles faziam, que eles tinham como de costume. Só que o ato litúrgico que era para Simão ter feito, ele não fez. A primeira atitude de um ato litúrgico, naquela época, de que quando você convidava alguém para estar dentro de sua casa, era você lavar os pés, mandar um dos seus servos lavar os pés de quem está entrando dentro da casa, porque a região da Palestina naquela época era composta por muita terra, por muita areia, e facilmente os pés ficavam sujos. Aí Jesus entra dentro da casa de Simão e Simão não lava os pés de Jesus. Simão não lava os pés de Jesus. E quando Simão ele não faz isso, ele não está recebendo Jesus com uma boa hospitalidade. O segundo ponto de ato litúrgico que era para Simão ter feito era mandar um dos seus anfitriões receber Jesus com o ósculo santo. O ósculo santo é beijo na testa. E beijo na testa, conforme a tradição daquela época, simboliza respeito. Simão não recebe Jesus com o ósculo santo. O terceiro ponto de ato litúrgico e o último era ungir a cabeça do convidado. Simão não faz isso, Simão não recebe Jesus, Simão não derrama um óleo sobre a cabeça
Ou eles estão mais preocupados com o seu exterior do que no seu interior. Simão estava mais preocupado em serviço do lado de alguém que está famoso do que receber alguém de uma forma digna e de alguém que é um mestre. Simão só queria aparecer do lado de Jesus. Simão só queria estar do lado de Jesus. Essa atitude de Simão aqui já apresentava sinais explícitos de não reconhecer a honra e a glória de Jesus. Porque se Simão soubesse quem era Cristo, Simão não tinha recebido Jesus dessa forma. Só que lá está Jesus. Jesus entra dentro da casa de Simão e Jesus se assenta na mesa da casa de Simão. Quando Jesus ele vai se assentar sobre a mesa naquela época era tão baixa, mais baixa do que esse púlpito aqui, aonde as pessoas que iriam se assentar, apoiavam os seus braços, e a mesa era tão baixa que o joelho não cabia embaixo da mesa. Os pés ficavam para fora da mesa. Jesus está sentado desta maneira na casa de Simão. E na mesa de Simão está Jesus, Simão e os convidados de Simão. E agora vai acontecer uma reunião dentro da casa de Simão. Essa reunião vai acontecer lá dentro. O jantar vai acontecer lá dentro. E a reunião daquela época, eles já tinham um script desenhado, eles já tinham um roteiro montado. Como assim, pregador? Eles sabiam como ia ser o começo da reunião, Mateus. Eles sabiam como ia ser o meio da reunião, e eles já sabiam também como iria finalizar aquela reunião, porque eles já tinham tudo montado. Só que no dia que Jesus estava na casa de Simão, Simão só sabia o começo daquela reunião, mas Simão não sabia como ia ser o meio e nem o final daquela reunião, porque alguém incomum, alguém que não é normal, está sentado na mesa na casa de Simão. Na mente de Simão, ele sabe como vai conduzir aquela reunião, como vai ser o meio e como vai ser o final daquela reunião. Me permita ele dizer aqui, a reunião que acontecia naquela época me lembra a reunião das igrejas do século 21, onde as igrejas estão mais preocupadas em seguir o script desenhado, aonde a igreja está mais preocupada em seguir o roteiro do culto, que todo culto sempre é o mesmo que dá a palavra introdutória, sempre é o mesmo que canta, sempre é o mesmo grupo que canta. A igreja está tão acostumada e tão preocupada em seguir isso, que esquece que a pessoa principal não é quem está dirigindo, que esquece que a pessoa principal do culto não é quem está dando a palavra introdutória, que esquece que quem é a pessoa principal não é a pessoa que está cantando. A igreja está esquecendo, o Espírito Santo não está mais conduzindo a igreja, porque a igreja não quer mais deixar o Espírito Santo conduzir a reunião, sendo que a pessoa principal não é o pregador que está pregando, a pessoa principal é Jesus de Nazaré. E eu posso dizer algo aqui para você dar glória. Jesus, ele está presente aqui no nosso meio. Jesus está presente aqui na nossa reunião. E quem habita, quem conduz esta reunião aqui, este culto, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que conduz esse culto. Porque se ficar muito preocupado com o que tem que fazer, Jesus fica no canto, parado e não faz nada, porque Jesus está sentado na mesa de Simão e eles não reconhecem a honra de Jesus, eles não reconhecem a glória de Jesus, e por este fato, Jesus está no canto, parado e não está fazendo nada. E é assim que acontece nas nossas reuniões.
quando a gente não reconhece a honra de Jesus, quando a gente não reconhece a glória dele, quando nós não reconhecemos, não há poder no culto. Quando nós não reconhecemos, não há manifestação do Espírito Santo na reunião. Quando nós não reconhecemos que Jesus ele é poderoso, não há milagre no nosso culto. Você já percebeu que a gente não vê mais prodígio, que a gente não vê mais milagre nas reuniões, mas em nome de Jesus, Deus vai levantar uma geração sedenta. Deus vai levantar uma geração que não está preocupada com quem não gosta, que não está preocupado com o script, que não está preocupado com o roteiro, mas que veio nessa reunião reconhecendo a honra e a glória de Jesus. Será que você faz parte desta geração que Jesus está levantando? Se você faz parte, se manifesta aqui nesta noite. Se manifesta aqui nesta noite. Olha. Eles não reconhecem a honra. Eles não reconhecem a glória de Cristo. Aí, enquanto eles estão sentados na mesa, e na mente desse irmão, é só mais um famoso que surgiu na Judéia, é só mais um famoso que surgiu na nossa reunião. Aí o verso de número 37, e uma mulher pecadora ficou sabendo que Jesus estava na casa de Simão. Eu vou repetir isso aqui. Enquanto tem alguém que está sentado na mesa, não está dando honra e não está dando glória para Jesus, verso de número 37, e uma mulher, santa não, pecadora, ouviu falar que Jesus está na casa de Simão. Olha para cá, quando essa mulher ela ouve de que Jesus está na casa de Simão, dentro dela começa a gerar uma expectativa. E qual é a expectativa, pastor, que está sendo gerada dentro daquela mulher? Eu preciso encontrar com Jesus. Oh, aleluia! Essa é a expectativa, Mateus, que começa a ser gerada dentro daquela mulher. Eu preciso ir à casa de Simão e eu preciso encontrar o Jesus que está na casa de Simão. Eu posso dizer uma coisa para você? Quando ela ouve, quando ela fica sabendo que Jesus está na casa de Simão, sabe aonde ela estava? Dentro da casa dela. E quando essa expectativa começa a gerar dentro dela, ela começa a fazer um culto ali dentro da casa dela mesmo. Ela começa a invocar e ela começa a dizer: eu preciso encontrar esse Jesus que está dentro da casa de Simão. Você já ouviu isso? Isso daqui é jargão. Isso aqui é jargão de assembleano de muito tempo. Que o culto não começa quando nós chegamos na igreja. O culto começa dentro do nosso lar. O culto começa dentro da nossa casa. Você precisa voltar a essa essência, de que essa essência faça você despertar e ter o desejo de quando você chegar dentro da reunião, encontrar com Jesus na reunião, encontrar com Ele no santuário. Porque tem gente que espera chegar num culto como esse, numa atmosfera como essa, para poder adorar Ele. Essa mulher não, dentro da casa dela ela já começa a adorar. É pecadora, tá? Não é santa. É uma mulher pecadora. Ela sabe dos pecados que ela carrega, mas ela está dizendo: eu preciso ir na casa de Simão. Se fosse nos dias atuais, no século 21, ela estava dizendo: eu preciso ir na Assembleia de Deus do Ministério Rio de Janeiro, porque Jesus está lá. Jesus está lá. Jesus está lá e eu preciso encontrar com Ele. Só que olha para cá, presta atenção aqui. Eu vou te dizer algo que você vai pegar na sua vida que você nunca mais vai esquecer. Não basta somente gerar expectativa, tá? Ei,
não basta somente gerar expectativa, você precisa entregar algo para ele. Porque essa mulher entendeu, não basta somente eu ir lá na casa de Simão e encontrar com ele. Isso não é o suficiente. Eu preciso entregar algo para ele. E aí então que essa mulher ela vai pegar um vaso de alabastro, que dentro desse vaso tinha um coentro muito caro. Aí ela estava dizendo: eu não vou chegar de mãos vazias, eu vou oferecer um coentro que está dentro desse vaso de alabastro nos pés de Jesus. Porque olha para cá, culto não é Deus me dá, culto é Deus eu te entrego. Os louvores congregacionais não é para nós, os louvores congregacionais é para Ele. Então você precisa entender que todo louvor que sai da sua boca não é para você, mas é para Ele. A gente precisa entender isso. E quando nós entendemos isso, a nossa oração vai ser diferente. A gente não vai chegar no culto pedindo, mas a gente vai chegar no culto entregando uma verdadeira adoração para Ele. Aí essa mulher ela disse: peraí, eu não posso sentir uma vazia, eu preciso oferecer algo para Ele. Aí tem alguém que está dizendo assim: ó, mas um coentro que está dentro desse vaso de alabastro é caro demais. Aí ela vai dizer: não tem problema, quem está na casa de Simão é muito mais valioso do que o coentro que está aqui. Não tem problema, quem está na casa de Simão vale muito mais do que esse coentro que está aqui na minha mão, vale muito mais do que esse vaso de alabastro aqui. Jesus, Ele é mais valioso do que qualquer coisa terrena. Nada que é terreno é mais valioso do que Jesus. Nada do que é terreno é mais valioso do que a presença dEle. Aí tem alguém que está dentro da casa de Simão, não está dando honra, não está dando glória para Jesus, não está reconhecendo quem é Ele. E as reuniões daquela época, os jantares daquela época, as portas das casas ficavam abertas, onde as pessoas tinham um acesso muito fácil, onde eles podiam entrar e podiam sair. Aí tem alguém que está lá, não está reconhecendo quem é Jesus. Aí tem uma mulher no verso de número 37, que está saindo da sua casa e está vindo romper as portas para poder encontrar com Jesus. Está indo de encontro com a casa de Simão, para poder ter um encontro surreal com Jesus, um encontro extraordinário com Jesus. Essa mulher ela entra dentro da casa de Simão, e quando ela entra dentro da casa de Simão, possivelmente a casa de Simão estava cheia, ó. Cheia por quê? Por causa de Simão? Não. Cheia porque Jesus está famoso nesse episódio. Aí as pessoas estão entrando e saindo e estão vendo Jesus sentado na mesa de Simão, está vendo Jesus participar daquele jantar. Aí essa mulher, no meio daquelas pessoas que estavam dentro da casa de Simão, ela começa a procurar: cadê ele? Cadê ele? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Eu preciso ir até Ele. Aí quando essa mulher ela avista Jesus, ela chega diante de Jesus, aonde os pés dele estão, para fora da mesa, e ela se prostra nos pés de Jesus. Ela se lança nos pés de Jesus. Quando essa mulher ela se lança nos pés de Jesus, o texto diz que essa mulher ela começa a chorar. Ela começa a chorar, e ela chora, e ela chora, e ela chora, mas ela chora tanto que ela percebe que ela lavou os dois pés de Jesus, que ela molhou todos os dois pés de Jesus, e não foi pouco, molhou muito, tanto que ela molhou muito, que essa mulher ela vai desprender o seu cabelo, no intuito de enxugar os pés de Jesus. E olha para cá, toda mulher daquela época que era reconhecida como pecadora, era
desqualificada e desprezada. A mulher, depois que ela chora, ela vai desprender o seu cabelo para poder enxugar os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E quando essa mulher ela faz isso, ela não se importa com quem está na mesa, ela não se importa com a autoridade dos fariseus que está na mesa, ela não se importa com as pessoas que estão ao redor dela que está na mesa, não se importou nem com o próprio Simão, que era o dono da casa. Quando ela faz isso, ela mostra o seu cabelo em público e ela toca em um homem. Essa atitude dessa mulher, naquela época, eram sinais que não podiam ser feitos. A mulher só podia mostrar o seu cabelo dentro de sua casa e para o seu marido, porque toda mulher que fazia isso e tocava no homem publicamente, tocava no homem, era considerado a atitude como pecado, representava um pecado. Agora imagina só, todos conhecem essa mulher como uma mulher pecadora, e agora essa atitude dela está demonstrando, representando pecado. Imagina na mente de quem está vendo a atitude dessa mulher, porque todos sabem que ela é pecadora. Aí está dizendo, é pecadora e está pecando ainda mais. Só que olha para cá, ela não estava tocando em qualquer homem. Ela estava tocando no próprio Cristo. Ela não estava tocando em qualquer homem da sociedade. Ela estava tocando no próprio Cristo. A atitude dessa mulher, ela quebra todos os paradigmas que impossibilitaria ela de ter uma experiência com Jesus. Era mais ou menos essa mulher dizendo assim, ó, eu sei que para eles representa pecado, e eu sei que eles não vão gostar da minha atitude, mas eu não estou nem aí com o que eles vão falar e o que eles vão pensar. Eu vim aqui para oferecer e me entregar diante de Jesus. Era mais ou menos ela dizendo, nada vai me impedir de ter uma experiência com Jesus, nada vai me impedir de poder adorar a Jesus, nada vai me impedir de se prostrar diante de Jesus. Eu posso afirmar algo aqui para você, nada nesse culto vai impedir você de ter uma experiência com Ele. Jesus está na nossa reunião e nada vai impedir você de ter uma experiência sobrenatural com Ele aqui nessa noite. Olha para cá. Depois que essa mulher ela enxuga os pés de Jesus, ela vai beijar os pés de Jesus. Ela beija os pés de Jesus e por final ela pega o vaso de alabastro que ela trouxe da casa dela. Ela vai abrir o vaso de alabastro e vai derramar aos pés de Jesus. Quando ela derrama aos pés de Jesus, a essência daquele unguento começa a invadir o ambiente. A essência daquele unguento começa a tomar todo aquele ambiente. Essa atitude dessa mulher, ela fez uma oração verdadeira diante de Jesus. Só que quando ela derrama, olha para cá, quando ela derrama um unguento diante de Jesus, na mente do Simão e na mente dos convidados, eles estão dizendo assim, ela está desperdiçando algo caríssimo nos pés de alguém que só está famoso. Ela está derramando algo caríssimo nos pés de alguém que só tem uma fama aqui na Judeia. Só que olha para cá, aqui está a chave, porque tem alguém que está vendo a atitude dessa mulher e está incomodado com a adoração dela. Tem alguém que está olhando para o que ela está fazendo e está dizendo, mas já não chorou? Mas já não pegou, porque enxugou os pés dele, mas já não beijou, e agora está derramando um unguento que é caríssimo. Para que isso? Não precisava disso. Só olha para cá, o que ela derramou diante de Jesus mais valioso não foi um unguento,
Foi as lágrimas. Olha para cá, irmãos. Foi as lágrimas. Por que as lágrimas é mais valioso do que o vento que estava dentro daquele vaso? Sabe por quê? Porque a adoração não é de fora para dentro. A adoração é de dentro para fora. Então quando ela chega diante de Jesus, ela achou que ela precisava entregar, enxugar os pés, ela achou que ela precisava beijar os pés de Jesus, ela achou que ela precisava também derramar um unguento diante de Jesus. Mas quando ela chega diante de Jesus, se prostra e chora, aquilo ali era tudo que ela precisava diante de Jesus. As lágrimas eram tudo que ela derramou diante de Jesus, porque ela estava demonstrando uma verdadeira adoração. Olha para cá, adoração é de dentro para fora, e você precisa demonstrar uma verdadeira adoração diante de Jesus. Você que chegou aqui, que é pecador, assim como eu, você precisa se prostrar diante dos pés de Jesus. Você precisa se derramar nos pés dele. A igreja está limitando a adoração. A igreja não está conseguindo mais adorar da forma que é para adorar. Tem gente que diz assim: eu não vou adorar, porque senão eu vou chorar e vai borrar a minha maquiagem. Oh, glória a Deus. Eu não vou adorar, porque se eu pular, eu vou suar tanto que depois eu vou ter que ir embora, porque eu estou com suor. A igreja não está mais conseguindo se derramar diante de Jesus, fica mais preocupado com o seu exterior do que o seu interior. Olha para cá, hoje é noite de você se prostrar diante de Jesus. Hoje é noite de você se derramar diante dele. Será que tem alguém aqui comigo que veio para adorar Jesus? Oh, Espírito! Quando essa mulher ela faz isso, é ela dizendo: a minha adoração não vai ser superficial, a minha adoração não vai ser uma adoração qualquer. E digo mais, quando ela faz isso diante de Jesus, pastor, ela não pede para ninguém notar a atitude dela. Você já reparou no texto? Ela não chega diante dos convidados e ela fala assim: olha o que eu vou fazer. Coisa que vocês que estão sentados na mesa, tendo oportunidade com ele, não estão fazendo. Olha o que eu vou fazer. Essa mulher não pede para ninguém notar. E eu vou ainda mais além. Ela não esperou Simão reconhecer quem é Jesus, o dono da casa reconhecer quem é o Cristo. Ela não esperou os convidados que estão sentados na mesa reconhecer quem é o Cristo, para ela poder adorar Jesus. Ela chegou diante da mesa, se prostrou e adorou a Jesus. Eu vou dizer uma verdade aqui: o crente que gosta de Bíblia, o crente que gosta de palavra, não fica esperando o pregador, não fica esperando o pastor dizer: levanta a mão para você dar glória. Não fica esperando o pregador usar macete para poder pregar. A palavra ela se revela por si só. Se você entende o porquê você está na reunião, então adora ele, porque ele está presente aqui no nosso meio. A gente não é movido por pessoas, não. Ei, pastor, a gente não é movido por pessoas. Nós somos movidos pelo poder da palavra. E se a gente entende, Mateus, o real motivo por que nós estamos aqui nessa reunião, é motivo de nós glorificarmos, é motivo de nós adorarmos a Ele. Se não está incomodado com essa mulher, e eu vou para o final da mensagem, senão ele vai dizer assim: ó, se esse homem fosse profeta, primeiro ponto, Simão não sabe quem é Jesus, porque se ele soubesse quem é Jesus, ele não tinha dito se esse homem fosse profeta. Ele tem dúvida de quem verdadeiramente é Jesus. Isso aqui mexe com a minha cabeça, porque Simão convida alguém para estar dentro da sua casa que ele não conhece. Você percebeu isso por dentro? Isso só é prova de
sabe? Se tivesse Instagram hoje em dia, Simão já estava filmando, colocando nas histórias. Se fosse no Facebook, já estava postando fotinha dizendo: olha quem está na minha casa. Mas não tem ideia de quem está com ele naquela reunião. Não tem ideia de fato quem está sentado com ele naquela mesa. Simão não sabe quem é Jesus, mas convida Jesus para sua casa. Mas está indo para o final da reunião. E talvez naquele dia Simão estava assustado com aquela reunião. O meu script deu tudo errado. O meu roteiro deu tudo errado. Na mente de Simão, essa mulher veio e atrapalhou toda a reunião. Mas pelo contrário, a glória de Deus iria se manifestar naquela reunião. A manifestação do Espírito Santo iria, oh, aleluia, se manifestar naquele ambiente. Olha pra cá. Tem gente que está na reunião com Jesus. Não falta um culto. Eu não sei que dia que é o culto aqui, mas tem algumas denominações, algumas congregações aqui. Mas olha pra cá. Tem gente que não falta o culto de terça. Tem gente que não falta o culto de quinta. Não perde um culto da família, mas não sabe quem é Jesus. Até da glória, até da aleluia, mas não sabe de fato quem é Ele. Não conheceu a Jesus ainda na intimidade. Pregador, mas eu tenho 10, 20, 30 anos de igreja. E quem diz que tempo de igreja revela que você conhece a Ele verdadeiramente? Tem gente que está há muitos anos na igreja, mas não conhece a Jesus. E como faz para conhecer Ele? Na intimidade, se arrependendo, se prostrando diante de Jesus, tendo um relacionamento com Ele no seu quarto, e você convidando a Ele, dizendo: eis-me aqui, Senhor, porque eu quero me relacionar contigo. Olha para cá, melhor do que a sua entrega, melhor do que a intensidade no quarto, é a constância que você tem com Ele. Jesus está convidando a você a ter uma constância com Ele, porque da constância você vai conhecer a Ele verdadeiramente. A certa feita, os seus discípulos falam: mestre, nos dias que tu és Isaías, Jeremias, profeta, aí Jesus vira para eles e fala assim: e vocês, o que dizem quem eu sou? Aí a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, tu és o Cristo, tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Pedro estava dizendo isso porque ele sabia quem era Jesus. E eu vou dizer: o Cristo está aqui no nosso meio, o Cristo está aqui na nossa reunião. Aí ele continua a fala dizendo: saberia quem e que tipo de mulher é e que o toca, pois ela é uma pecadora. Simão está incomodado com a atitude dessa mulher, porque Simão sabe que essa mulher é uma mulher pecadora, e ele fica indignado porque essa mulher está tomando uma atitude diante de Jesus que para ele não é caminho. Só que olha para cá, o que Simão não esperava é que quando Simão estava dizendo isso, ele estava dizendo em seu pensamento, não nos seus lábios. Na sua própria mente ele estava dizendo isso. E na mente de Simão ele achou que Jesus não iria revelar os pensamentos dele. Jesus revela os pensamentos de Simão. E quando Jesus revela o pensamento de Simão, Jesus estava mostrando para Simão que ele tinha o ministério de profeta também. Aí Jesus revela o pensamento de Simão. Aí Jesus vai olhar para Simão e vai dizer: Simão, eu tenho algo para te contar. Aí Simão, como sabidão, como conhecedor da lei, conhecedor das escrituras, Simão vai dizer: diga, mestre. Aí Jesus vai virar para Simão e vai dizer:
havia um certo credor que tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, 500 pratas, e outro lhe devia 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Disse: quem ele amou mais? Aí Simão vai responder: eu suponho que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: tu julgaste corretamente. Aí Jesus continua. Jesus diz, essa fala aqui de Jesus aqui é uma pequena parábola que Jesus está contando para Simão. Só que depois que Jesus conta essa pequena parábola, Jesus ele vai começar a confrontar Simão. Jesus vai começar a confrontar Simão, e o confronto de Jesus para Simão é profundo, tá? Se você prestou atenção nas palavras que eu citei aqui no início do culto do ato litúrgico, você vai entender o quão profundo Jesus está tratando com Simão. Porque Jesus começa a confrontar Simão, e Jesus vira para Simão e fala: Simão, está vendo essa mulher aqui? Sim, estou vendo. Está tirando os meus pés, tá? É uma pecadora. Sim, eu sei que é uma pecadora. Aí Jesus vai virar para Simão e vai dizer: eu entrei dentro da tua casa e tu não me deste água. Jesus está lembrando do ato litúrgico de que era para Simão ter feito. Eu entrei dentro da tua casa e tu não lavaste os meus pés, Simão, com água. Mas está vendo essa mulher aqui? Ela chorou diante dos meus pés. Aí Jesus continua dizendo para Simão: essa mulher aqui, eu entrei dentro da tua casa. Aí Jesus fala assim: essa mulher aqui, ela enxugou com seus cabelos os meus pés. Aí Jesus vira para Simão e fala assim: eu entrei dentro da tua casa e tu não me beijaste. Mas essa mulher, desde que entrou, não parou de beijar os meus pés. Aí Jesus continua dizendo, no verso de número 46: eu entrei dentro da tua casa e tu não ungiste a minha cabeça com óleo, que é mais barato do que o unguento. Mas essa mulher derramou um unguento diante de mim. Olha a profundidade de Jesus com Simão. Olha o confronto de Jesus com Simão. Aí Jesus, ele continua a fala dele dizendo: por isso te digo, os pecados dela, que são muitos, lhe são perdoados, porque ela muito amou. Mas a quem pouco ama, pouco também é perdoado. Eu preciso dizer algo aqui para mim encerrar a minha participação. Quando Jesus fala que essa mulher muito amou ele, Jesus está falando que essa mulher demonstrou o primeiro amor diante dele. Eu preciso dizer algo aqui: primeiro amor, talvez você já cantou, e eu preciso voltar ao primeiro amor. Talvez você ora dizendo: Senhor, eu preciso voltar ao primeiro amor. E talvez na sua mente você ache que voltar ao primeiro amor é você voltar e ter isso daqui, ó. Talvez na sua mente você ache que voltar ao primeiro amor é você voltar a subir nos montes. Talvez você ache que o primeiro amor é você voltar a orar com frequência, é você voltar a jejuar como você jejuava antes, 2, 3 dias, 4 dias no jejum. Só que o primeiro amor não é isso. O primeiro amor que essa mulher ela demonstrou diante de Jesus, o amor ágape, o amor incondicional diante de Jesus. Porque de nada adianta a gente ler todos os dias a Bíblia, de nada adianta a gente subir para o monte todos os dias, a gente orar todos os dias, se a gente não demonstra o amor ágape diante dele, se a gente não ama Jesus verdadeiramente, se a gente não ama a Deus. Jesus reconhece o amor que essa mulher demonstrou diante de Jesus. Aí Jesus perdoa os muitos pecados que essa mulher ela carregava. Aí Jesus vira para Simão e fala assim: mas a quem pouco ama, pouco também é perdoado. Sabe o que Jesus estava dizendo para Simão? Eu perdoo essa mulher que muito me amou, mas o Senhor também te perdoa, Simão. Eu te perdoo, Simão. Ainda que você não demonstrou muito amor sobre mim, mas eu perdoo os seus pecados também.
Tem perdão de Jesus para nós aqui nessa noite. O perdão de Jesus quer te alcançar aqui nessa noite. Um dia esse perdão, esse amor que Ele demonstrou através do perdão, me alcançou. Porque para a sociedade eu não tinha mais jeito. As pessoas vinham até a casa da minha mãe e diziam assim: ó, seu filho está aprontando demais, não vai passar dos 18 anos de idade, vai morrer cedo. Que eu não era fluxo cheio, ele aprontava mesmo, ele aprontava de verdade. Traficava, assaltava, fumava maconha, cheirava cocaína, ia para o centro de macumba. E as pessoas diziam assim: ó, não vai passar dos 18 anos de idade. Sabe por quê? Porque eu comecei a aprontar muito cedo, com 12 anos de idade. Com 14 anos, com 12 anos eu estava fumando maconha e cheirando cocaína. Com 14 anos, eu estava no tráfico. Na mesma idade eu estava praticando assalto. E achava que ali era a melhor vida que eu estava levando. Com 16 anos de idade eu estava no centro de macumba, dando cheio de guia no pescoço. Jurado de morte com muitas inimizades. Chegou um tempo da minha vida que para mim sair pra rua eu tinha que sair armado. Se tem uma coisa que eu mais glorifico a Deus é por Ele ter me preservado minha vida. Porque livramento de cadeia para mim era bichinho, você vai preso e sai vivo. Mas livramento de morte, quantas vezes o Senhor me livrou? E quando eu estava na biqueira vendendo droga, eu vi os irmãos com folhetim para poder me evangelizar, eu saía de perto para não ser evangelizado. Porque eu dizia assim: crente eu nunca vou ser. E eu dizia ainda mais: esses crentes é chato, né? Vem aqui na biqueira, nos incomodar. E eu saía de perto para não ser evangelizado. E eu dizia assim: pra quê? Qual é a graça ser crente? Qual é a graça você colocar uma boa roupa, um terno e uma Bíblia embaixo do braço e ir para a igreja? Qual é a graça? Eu dizia: esses crentes é chato demais. Eu dizia assim: ó, eu prefiro 1000 vezes fumando maconha, prefiro 1000 vezes cheirando cocaína, prefiro 1000 vezes indo para balada, se embriagando, se prostituindo com mulheres, do que eu ir para a igreja. Qual é a sensação? Você quadrado? Eu dizia assim. Mas hoje eu entendo que melhor do que um baseado aceso, melhor do que uma carreira de cocaína, o seu nariz entupido de cocaína, melhor do que um copo de bebida na mão, é essa presença que nos envolve aqui. É essa graça que eu não sou merecedor dela, que você não é merecedora dela, que você não é merecedor dela, é que nos envolve aqui nessa noite. Ah, se não fosse a cruz do Calvário, você não estaria aqui neste ambiente. Aleluia! Então isso é motivo para nós glorificarmos a Ele, isso é motivo para nós adorarmos a Ele, porque um dia Ele se entregou no madeiro, sangrou naquele madeiro, e a graça dele nos alcançou. O véu se rasgou de cima a baixo, e é por isso que nós temos motivo para adorar. O inimigo tinha um plano sobre a minha vida. O diabo por diversas vezes tentou me matar. Quantos livramentos o Senhor me livrou? E quando eu falo livramento, não é livramento que eu não vejo, não é livramento que as pessoas contavam e diziam assim: Eric, sai desse lugar porque estão indo aí te matar. Livramento que eu falo é livramento que eu contemplei com os meus próprios olhos. O diabo tinha um plano sobre a minha vida e o plano era de morte, mas aprove ao Senhor me alcançar com a sua misericórdia, porque Jesus tinha um propósito sobre a minha vida, e o propósito era vida, vida. Ele me deu vida e Ele quer te dar vida também. Abandone o pecado porque Ele tem vida para você. Abandone essa vida pecaminosa porque Ele tem vida para você. Se coloca de pé em nome de Jesus. Vem louvar o Senhor Jesus, e nós vamos encerrar esta reunião. O Senhor está te dando uma oportunidade, e a oportunidade é de você se lançar diante dos pés dele.
A oportunidade que o Senhor está te dando é de você se entregar diante dele. É a oportunidade de você deixar esse pecado de lado e começar a viver uma vida santa, reta diante de Jesus. Essa é a oportunidade que ele está te dando. Eu posso fazer dois convites aqui. Primeiro convite para você que está afastado da presença de Jesus. Tem alguém que está afastado aqui? Levanta a mão que eu quero te conhecer. Tem alguém que está afastado da presença de Jesus? Tem alguém aqui nessa noite? Não se sinta envergonhado. Todo mundo aqui é crente ou glória? Todo mundo é crente? Segundo convite é para quem nunca aceitou Jesus e tem um desejo no coração de aceitar Jesus, aceitar esse Cristo que transformou a minha vida e a vida de muitos que estão aqui. É a oportunidade que Deus ele está te dando. Olha para cá. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. E eu vou dizer, não se sinta envergonhado, não se sinta com vergonha. Vergonha não é você sair do seu lugar e vir aqui na frente. Vergonha é você continuar levando essa vida que você está levando. Aleluia. Porque você vem aqui na frente, não é você que fica envergonhado. Você vem aqui na frente, quem fica envergonhado é Satanás. É o diabo. Deus ele está te dando essa oportunidade. A quem ele vai louvar. Vou passar o microfone para o Mateus agora e ela vai louvar. Enquanto ela louva, você tem a liberdade. Se você sentir no coração, se Deus falou com você através da palavra, você sai do seu lugar e vem aqui e toma uma decisão no nome de Jesus.
para o teu vento aqui.